revelado o segredo surpreendente da faxineira que transformou a vida do filho do milionário. Em uma manhã nublada em São Paulo, Dona Luzia ajustava o pano de prato na cintura, suas mãos calejadas continuando a rotina de sempre: limpar, organizar, arrumar. Mas naquele dia, algo especial estava prestes a acontecer. Ela havia sido chamada para trabalhar na mansão do milionário das redondezas, um lugar que parecia saído de um conto de fadas, em total contraste com seu lar modesto na periferia. Luzia respirou fundo, sentindo o peso dos desafios que ela e seu filho, Pedrinho, enfrentavam. Ela sabia que a vida não era fácil, mas o amor por Pedrinho a fazia forte, mesmo em meio às adversidades. Ao chegar à mansão, ela ficou impressionada com o tamanho e a opulência do lugar. Jardins exuberantes, fontes e estátuas eram um mundo à parte. Enquanto Luzia começava a limpar, notou uma figura solitária no quintal: Gustavo, o filho do patrão. Ele parecia perdido, sentado em um banco, com um olhar distante, como se todo o ouro ao seu redor não significasse nada. Do coração de Luzia brotou uma curiosidade e uma empatia inexplicável. Será que aquele jovem tinha tudo, mas se sentia tão sozinho quanto ela? Com a coragem que sempre teve, Luzia se aproximou de Gustavo. "Oi, tudo bem?" perguntou num tom suave. Ele olhou para ela, surpreso. A conversa fluiu e logo os dois estavam trocando histórias, apoio e risadas. Ele contou sobre a pressão que sentia para ser perfeito, para atender às expectativas de seus pais. A expressão de Gustavo era de dor e incerteza, e isso fez o coração de Luzia apertar. Ela começou a compartilhar suas próprias experiências, os desafios e vitórias de sua vida como mãe, sempre ensinando Pedrinho a valorizar o que realmente importa: honestidade, amor e esforço. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o tempo, uma amizade brotou entre Luzia e Gustavo. No entanto, a pressão social pesava mais do que os dois podiam imaginar. Olhares tortos e sussurros se tornaram comuns, mas Luzia não se importava. A verdadeira amizade é mais valiosa que qualquer preconceito. Durante as conversas, ela descobriu que Gustavo estava quase desistindo da faculdade, sufocado pelas expectativas. Aquilo a deixou alarmada. Luzia sabia que Pedrinho também tinha talentos, em especial uma voz doce que ecoava pela casa, enchendo tudo de esperança. O sonho musical dele poderia ser a oportunidade de ambos, mas as dificuldades financeiras pareciam grandes demais. Enquanto a coragem de Luzia aumentava, ela decidiu que tinha que agir. Pensou em um concurso musical que poderia abrir portas para Pedrinho e Gustavo. Mas a ideia de pagar a inscrição se tornava cada vez mais difícil. Coração na mão, Luzia decidiu enfrentar o patrão, disposta a desafiar toda uma estrutura que queria mantê-los apartados. Com cada passo, sua determinação crescia e já não havia volta. O diálogo que estava por vir poderia mudar tudo. O que ela diria para aquele homem que cercava Gustavo com expectativas tão altas? Luzia sabia que o amor era a chave e que, no fundo, a verdadeira luta não eram as barreiras materiais, mas as que ela mesma teria que derrubar para dar aos jovens uma chance de serem felizes. O que aconteceria quando ela finalmente tivesse coragem de confrontar aquele homem rico? Luzia sentiu o coração disparar enquanto se aproximava da sala onde o patrão de Gustavo costumava passar as tardes. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse carregado de sua hesitação. O ambiente era suntuoso, com móveis que brilhavam e paredes adornadas com pinturas que pareciam falar sobre riqueza e poder. Mas ali, diante daquele mundo glamouroso, ela se lembrava da verdadeira razão que a motivava. Se não for por eles, quem mais vai se importar? Pensou, fechando os olhos por um breve momento, buscando coragem. Ela sabia que tanto Pedrinho quanto Gustavo mereciam mais. Com força na alma, bateu à porta. Mesmo sem querer, a voz profunda de seu patrão soou, fazendo seu estômago se revirar. Luzia empurrou a porta e entrou, encontrando um homem cercado de luxo e por algum motivo solidão. Ele estava imerso em papéis, mas assim que a viu, levantou os olhos, surpreso. "Oi, Dona Luzia", ele disse, com uma expressão que misturava curiosidade e desdém. "O que deseja?" "Senhor, eu venho aqui por Gustavo", começou sua voz tremida, mas ela respirou fundo e continuou. "Ele está passando por um momento muito difícil e quero pedir uma oportunidade para ele."
Um concurso musical que acontecerá em breve. Ele arqueou uma sobrancelha, como se a proposta fosse absurda. E o que isso tem a ver comigo? Gustavo deve se concentrar nos estudos, não nessas distrações. Os olhos de Luzia arderam enquanto ela lutava contra as lágrimas. O senhor não entende. Gustavo não é apenas o filho do milionário. Ele tem sonhos, talentos que merecem ser valorizados. E eu quero dar a oportunidade ao meu filho também. Seria uma chance para eles se libertarem dessas pressões que o sufocam. O homem cruzou os braços, o semblante se tornando severo. E você acha que eu vou bancar esses sonhos? A vida que vivemos não é idealizada, Dona Luzia. É preciso ser realista. A indignação cresceu dentro dela. Mas é justamente essa pressão que os mata aos poucos. O senhor foi criança um dia. Não se lembrou do que era sonhar? De ter liberdade e vontade de cantar, dançar, viver? Um silêncio pesado se estabeleceu. Luzia estava exposta à sua vulnerabilidade clara. Ela sabia que corria o risco de perder tudo, mas não tinha outra escolha. Essa era sua luta. Escute, começou o patrão, mas Luzia não deixou que ele terminasse. Sentindo a adrenalina pulsar, ela continuou. E se o senhor não fizer nada, o que aconteceria? Gustavo desistiria de seus sonhos e eu jamais conseguiria ajudar meu filho. Vivemos em um mundo que já diz que não podemos, e eu não posso permitir que essa mentalidade os prenda. Temos que sonhar, senhor, e eu estou aqui para lutar. Nesse momento o homem pareceu hesitar. Ela viu um lampejo de algo que poderia ser empatia, mas logo desapareceu, dando lugar a uma expressão de desprezo. Você é uma faxineira e ele é meu filho. Olhe onde estamos. O mundo real não dá espaço para idealismo. Luzia estremeceu, mas não se deixou abater. Talvez não hoje, mas um dia, quem sabe? Com a cabeça erguida, Luzia se retirou, mas não sem antes deixar uma frase ecoando no ar. Nós podemos mudar isso, se tiver coragem para sonhar. Saindo da mansão, a brisa leve da tarde bateu em seu rosto, e ela sentiu uma mistura de alívio e incerteza. A luta não havia acabado, apenas começara. Afinal, ela tinha lutado pela voz de Pedrinho, mas e Gustavo? E o que aconteceria agora, sem o suporte do pai? Luzia sabia que não poderia desistir. Uma nova ideia começou a fervilhar em sua mente. Eu preciso fazer mais, murmurou para si mesma. Não posso parar por aqui. Enquanto caminhava em direção à sua casa, a expressão determinada em seu rosto revelava uma nova vontade. Era hora de reunir forças. E quem sabe um plano ainda mais ousado para ajudar aqueles que tanto amava. Mas uma questão persistia em seu coração. Será que conseguiria unir forças com as outras mães da comunidade para criar uma corrente de apoio, não só para Pedrinho e Gustavo, mas para todos? A resposta estava apenas começando a se desenhar. Luzia mal conseguiu dormir naquela noite. Cada pensamento era um turbilhão, fervilhando em sua mente como se 1000 questões estivessem se degladiando. As palavras do patrão de Gustavo ainda ecoavam em sua cabeça, como um eco de realidade crua. Ela havia se exposto de forma vulnerável, e mesmo assim, parecia que não tinha alcançado seu objetivo. Acordou antes do sol, o céu ainda escuro, quando as primeiras luzes começaram a brotar, aquecendo seu coração com uma esperança disfarçada. As ruas ainda estavam quietas, apenas o som suave do vento murmurando entre as árvores. Luzia decidiu que não poderia deixar a determinação se apagar. Aquela manhã seria o início de um novo capítulo, não só para ela, mas para todos os meninos da comunidade que sonhavam como Pedrinho e Gustavo. Assim que o dia amanheceu, Luzia pegou uma folha em branco e começou a rabiscar. Queria criar um plano. Como reunir as mães? Como fazer com que a voz da comunidade ecoasse? As ideias surgiam em uma velocidade frenética. Um evento musical. Um festival que unisse todos com talentos, onde cada menino e menina pudesse brilhar. Seria uma oportunidade para que todos vissem o que as crianças eram capazes. O que começou como uma ideia simples começou a tomar forma. Com um sorriso no rosto, Luzia decidiu que aquele seria um projeto comunitário. Resolveu que convidaria outras mães para se reunirem naquela mesma tarde, no parque onde as crianças costumavam brincar. As horas foram passando, e quando finalmente chegou o momento, sua ansiedade misturava-se à esperança. Ao chegar ao parque, Luzia percebeu que tinha nervosismo na barriga. E se as outras mães não acreditassem na ideia? E se achassem que era uma loucura? Mas antes que essas dúvidas pudessem a deter, viu algumas figuras conhecidas se aproximando. Mariana, a mãe de Clara, seu olhar sempre gentil, e Dona Rita, mãe de Jorge, que sempre fora a voz ativa na comunidade. Luzia. Oi, gritaram as mães, encantadas por vê-la. Oi meninas. Venham, eu tenho uma ideia. Luzia começou, seus olhos brilhando.
Ela compartilhou sua visão de um festival musical, onde cada um pudesse participar, e as crianças poderiam se destacar, longe das pressões de casa. As mães escutavam, e aos poucos, sorrisos começaram a se abrir em seus rostos. Maria, a mais tímida, então levantou a mão. Podemos ter barracas de comida e danças. Vou falar com o grupo de dançarinos da minha filha. As ideias começaram a pipocar, inundando o parque com risadas e planos. Enquanto Luzia testemunhava a transformação no espírito do grupo, suas preocupações da noite anterior começaram a se dissipar. Aquela era uma chance, uma real oportunidade de unir a comunidade em torno dos sonhos. Mas, no fundo, uma nova dúvida começou a surgir. E se o festival não fosse o suficiente? E se o senhor da mansão decidisse que precisava intervir de alguma maneira? Luzia pressentiu que a luta ainda estava longe de acabar. Enquanto os planos progrediam, uma energia contagiante se espalhou, unindo as mães em um propósito maior. Luzia sentiu seu coração acelerar com a possibilidade de transformar a vida de tantas crianças. Mas em uma chegada inesperada, uma figura familiar surgiu ao fundo. Era Gustavo, seu rosto inquieto. Ele tinha ouvido as risadas e gritos, e não parecia feliz. O que será que passou pela mente dele naquele momento? Luzia parou, sentindo o mundo todo parar. O que ele diria? O olhar de Gustavo era intenso, quase como se ele estivesse tentando decifrar a cena à sua frente. Luzia sentiu seu coração disparar. Era como se um raio tivesse atingido o centro de sua confiança. O sorriso que flutuava na sua boca se desfez ao se deparar com a expressão sombria do garoto. Oi, Gustavo. Ela tentou sorrir, mas a voz saiu mais baixa do que o esperado. Ele não respondeu imediatamente. Gustavo ficou parado, imóvel, seus olhos analisando cada mãe reunida, cada ideia sendo compartilhada. O espírito vibrante do parque parecia distante para ele, como se tudo estivesse oculto em uma névoa. Por que você não me contou sobre isso antes? Ele finalmente perguntou, a voz tingida de reprovação. A dor nas suas palavras fez Luzia estremecer. Eu estava tentando organizar algo que beneficiaria todos. Não pensei que você se oporia. A resposta dela estava presa na garganta, um misto de insegurança e determinação. Mas você não estava pensando em mim. Se o seu plano der errado, como vou ficar? Gustavo exclamou, braços cruzados, os punhos cerrados, demonstrando uma mistura de frustração e medo. Luzia sentia que estava avançando em direção a um abismo. As palavras dos dois pareciam se acionar em ecos de tensão. Gustavo, isso não é sobre você ou eu. É sobre as crianças. E se não fizermos isso agora, quem vai? A cada palavra que saía, Luzia sentia que estava se colocando em uma batalha contra os próprios medos, tentando fazer o garoto ver a importância do que estavam propondo. O garoto hesitou, a expressão no rosto se transformando em confusão. Ele sempre foi um dos mais afetados pelas dificuldades em sua vida. A luta de Luzia tocava algo profundo em seu ser, mas o receio ainda o paralisava. Ali estavam todas aquelas mães, acreditando em algo que ele não sabia se conseguiria aceitar. E se ninguém vier? E se você não conseguir levantar o dinheiro que precisa para pagar tudo isso? Ele questionou, a voz mais suave agora. A insegurança estava claro em seus olhos. Luzia se lembrou de quantas vezes ele tinha sido silenciado pelos adultos ao seu redor e agora sentia que estava repetindo ciclos sem querer. Se nós não tivermos fé, então já estamos fracassando antes mesmo de tentar. Temos que nos unir e acreditar, não apenas nós, mas todos. Por você, por Pedrinho, por todos que sonham aqui. Luzia disse, quase implorando. Ela sabia que aquela não era uma luta fácil. Suas palavras precisavam tocar a alma dele, acender uma chama de esperança. Nesse momento, as mães se aproximaram, formando um círculo apertado ao redor dos dois, como se quisessem proteger o que ainda estava em construção. Elas observaram a cena, algumas murmuraram encorajamento entre si. Luzia sentiu a força daquela união pulsar ao seu redor, mas ainda não era suficiente. Vamos tentar. Por todos nós, ela insistiu com uma confiança renovada. Gustavo olhou para as mães e depois para Luzia. A luta interna era visível. Ele suspirou. Tudo bem, mas se algo der errado, quero estar ao seu lado para resolver. A luz de um novo entendimento iluminou o semblante de Luzia. Era um começo. Com um leve sorriso, ela teve certeza de que aquele festival não seria apenas um sonho, mas uma realidade. Mas, enquanto o grupo se animava, um barulho ao longe fez todos pararem. Um carro sofisticado parou na entrada do parque, e a figura de um homem imponente saiu de lá. O mesmo homem que Luzia temia. O patrão de Gustavo estava ali, seus olhos frios e calculistas observando a cena. Luzia percebeu que a adversidade estava longe de acabar. O que ele queria? E como isso afetaria os sonhos deles?
O medo gelou o ar, e o coração de Luzia disparou. Será que tudo estava prestes a desmoronar? Luzia sentiu seu peito apertar, o impacto emocional como um soco no estômago. O homem que surgiu do carro não era apenas uma figura ameaçadora, era também o responsável por tanto que havia dado errado. Claro que ele não apareceria ali sem um motivo. Não agora, quando tudo parecia se conectar e a esperança de um festival para as crianças ganhava vida. Gustavo notou a mudança na expressão de Luzia. Ele se virou, seus olhos agora repletos de medo e confusão. O que ele está fazendo aqui? A voz dele tremia, ecoando as preocupações de todos ao redor. Luzia hesitou alguns segundos antes de responder. Não sei, mas precisamos nos preparar para o que ele pode querer. As mães, percebendo o tumulto, murmuravam entre si, algumas segurando seus filhos como se quisessem blindá-los daquela tensão palpável. Com passos firmes, o homem avançou, seu olhar fixo em Gustavo. E aí, meu garoto? Alguma novidade sobre seu evento? Perguntou de maneira irônica, como se estivesse prestes a fazer uma revelação devastadora. As palavras pareciam ter um peso extra no ar, como se cada sílaba carregasse a carga de um conflito não resolvido. Luzia sabia que a habilidade dele de manipular a situação era forte, algo que sempre a amedrontou. Gustavo, por outro lado, agora tinha uma postura mais ereta, desafiando a forma como sempre foi tratado. Nós estamos organizando um festival para as crianças. A declaração tinha um tom firme, mas a ansiedade ainda rodeava cada letra. O patrão cruzou os braços, seu semblante inexpressivo e calculista. Luzia prendeu a respiração, esperando pela resposta. Você realmente acha que vai conseguir essa façanha? Ele riu, mas não havia humor naquelas risadas. A expectativa do grupo começava a derreter sob a pressão da dúvida. É isso que podemos fazer. Estamos todos unidos, acreditando que podemos mudar alguma coisa. Luzia interveio, a voz um pouco mais forte, decidida ao mesmo tempo que o pânico a consumia. As mães começaram a murmurar em apoio, suas vozes entrelaçando-se como uma teia de solidariedade. O homem olhou para as mães, depois para Luzia. Unidos é? Jogar seus sonhos ao vento pode ser uma maneira interessante de passar o tempo, mas prepare-se, o mundo real não é tão gentil, ele provocou. Um sorriso desdenhoso se espalhando pelo rosto dele. O ambiente estava tenso, como cordas de violão prestes a estourar. Luzia sentia o sol mais quente em sua pele, mas não era apenas o calor, era a pressão de fazer algo certo. Na verdade, não podemos deixar que você impeça nossos sonhos, franqueou-se Gustavo, alguém que finalmente tinha encontrado um pouco de coragem. Ele deu um passo à frente. O rosto do patrão endureceu, e Luzia teve a sensação de que algo explosivo estava prestes a acontecer. Você realmente acha que pode me desafiar? O tom do homem ficou gélido. Luzia olhou para Gustavo, o brilho naqueles olhos agora carregava um misto de esperança e temor. As mães respiravam fundo, apoiando cada movimento deles, como se fossem soldados prontos para uma batalha inesperada. E naquele momento, uma onda de determinação passou por Luzia. Ninguém vai nos parar. Juntos somos mais fortes e não vamos desistir. Foi como se sua declaração ressoasse pelo parque, ecoando nas árvores e nas risadas das crianças ao longe. Mas a rivalidade entre os dois lados estava apenas começando. O patrão de Gustavo era incisivo, e a luta por um futuro melhor estava prestes a intensificar-se. Uma mudança de ares se formou, e Luzia sentiu que um novo desafio estava por vir. O nervosismo no ar se tornava palpável. O que o patrão de Gustavo estava planejando para eles? A dúvida pairava, e Luzia sabia que a batalha por seus sonhos estava longe de terminar. Aquela luta não era apenas pelo festival, mas pela chance de sonhar livremente. Ela olhou para o grupo ao seu redor, todos ali por um ideal. Seria suficiente para enfrentar o mundo implacável lá fora? A adrenalina percorreu sua coluna, mas a voz da coragem crescia cada vez mais forte. Mas, enquanto ela tentava manter a fé, um telefonema inesperado interrompeu o momento de tensão. O celular de Gustavo vibrou no bolso. Ele atendeu, e seu olhar mudou instantaneamente. Luzia sentiu que alguma coisa estava errada. O que seria dessa vez? É meu pai, sussurrou Gustavo, a expressão se transformando em pânico. O que essa ligação significava para eles? A vida deles estava prestes a mudar novamente. O silêncio que se seguiu à frase de Gustavo foi ensurdecedor. Luzia sentiu o estômago revirar, enquanto os olhos de Gustavo pareciam ficar maiores, como se a realidade que ele temia exatamente naquele momento havia finalmente se materializado. O homem que até então representava uma sombra arrogante e ameaçadora agora parecia o menor dos problemas. Não havia mais dúvidas, algo muito mais profundo e perturbador estava prestes a ser revelado. Gustavo, o que aconteceu?
Luzia perguntou, tentando controlar a onda de ansiedade que a invadia. Ela percebeu que não só ela, mas todas as mães ao redor também aguardavam, com corações acelerados, uma resposta que poderia mudar os rumos de suas vidas. Ele virou-se para elas, os olhos cheios de dúvidas. Parece que meu pai está em apuros financeiros, comentou, quase em sussurros. As palavras escaparam de seus lábios como um grito silencioso. O homem que ele tinha tentado se distanciar era, na verdade, um fardo que ele não poderia simplesmente abandonar. Um calor intenso percorreu o corpo de Luzia. O medo se entrelaçou à esperança que ainda brilhasse dentro dela. Mas e se isso for a oportunidade que você precisa, Gustavo? E se ele puder te ajudar? A ideia de alavancar o festival parecia distante, mas Luzia queria acreditar. Se ele ajudar em troca, posso ser obrigado a abrir mão do que nós estamos construindo do festival, Gustavo explicou, sua voz falhando. Ele olhou para a figura do patrão, cuja presença era um constante lembrete de que seu passado estava ainda mais presente do que ele gostaria. O coração de Luzia picotou. Era uma escolha difícil, dolorosa. O que você quer fazer? Uma pergunta simples que carregava um mundo de complexidades. A resposta poderia moldar não só o futuro do festival, mas o próprio destino de cada um daqueles que ali estavam. Gustavo apertou os punhos, decidindo a cada segundo. Eu não posso deixar que ele interfira, Luzia. Isso é nossa chance. A determinação em sua voz era palpável, uma onda de energia que fez com que todos ali respirassem aliviados. Havia um eco de coragem naquelas palavras, e um fio de esperança foi tecendo-se entre as mães e filhos. O olhar do patrão penetrava cada vez mais, um desafio velado pairava entre eles. O que você vai fazer, Gustavo? O festival ou a família? O que realmente importa para você? Luzia balançou a cabeça, lutando contra a sensação de que, de algum modo, a resposta estava em suas mãos. Nesse instante, o telefone de Gustavo emitiu um novo toque, como se o destino o estivesse convocando. Ele olhou para o visor e sua expressão se iluminou, mas não pelas razões esperadas. É minha mãe, ele disse, hesitando antes de atender. Gustavo, você precisa ouvir isso. A voz do outro lado da linha estava carregada de aflição. Os murmúrios de apoio vindo das mães agora pareciam um eco distante, enquanto a realidade de Gustavo tomava um novo rumo. Escuta, ela não tem mais como ficar com a dívida. Você precisa decidir rápido. Ele não vai esperar por você. O desespero nas palavras da mãe de Gustavo arrancou um pedaço do seu equilíbrio emocional, fazendo com que o jovem olhasse ao redor, buscando forças nas mães, nas crianças. Era uma batalha de sentimentos, e ele estava no centro dela. Meu pai, ele está envolvido em algo muito maior do que imaginei, Gustavo finalmente confessou, seus olhos cobertos de luz e trevas. Luzia sentiu seu coração acelerar. Nós temos que agir agora, Luzia. Mas, e se formos desmascarados? Nesse instante, as mãos de Luzia se uniram em um gesto de força. O sentimento de união explodiu como fogos de artifício dentro dela. Não estavam sozinhos. O festival era um símbolo de liberdade, e Gustavo acabará de se transformar no comandante daquela luta. O que eles fariam a seguir definiria não apenas o evento, mas também o futuro de cada um que ali estava. E ao olhar para o grupo, Luzia percebeu que o maior desafio ainda estava por vir. O que seriam capazes de enfrentar por trás dos segredos que agora estavam prestes a ser revelados? Vamos mostrar a ele que somos mais fortes do que imagina. Estamos juntos nessa. Ela exclamou, a voz vibrante e cheia de esperança. Mas a incerteza persistia. O futuro estava em aberto. E com esses sentimentos juntos, Luzia e Gustavo se prepararam para descobrir o que realmente o destino guardava para eles naquela teia de segredos e revelações. O olhar de Gustavo se afastou do celular e fixou em Luzia, como se naquele momento único o resto do mundo tivesse desaparecido. As mães, imersas na expectativa, prenderam a respiração. Luzia podia ouvir seu próprio coração batendo rápido, sem saber exatamente o que ele diria em seguida. Não dá para ignorar isso, ele afirmou, a determinação voltando ao seu tom. Eu não posso continuar fugindo do meu pai. Ele ainda é minha família, independente do que ele tenha feito. A frustração e a dor na voz dele ecoaram entre as mães, que se entreolharam, sentindo o peso daquela decisão. Mas você tem que pensar no que isso pode significar para o festival, Gustavo, Luzia disse, a voz levemente trêmula. Você quer ser como ele? A provocação era ousada, mas Luzia sabia que precisava desafiar a percepção que Gustavo tinha. Seria um momento de reflexão intensa, não apenas forçá-lo a decidir. Gustavo girou a cabeça rapidamente, como se aquele questionamento o tivesse atingido. Não, eu não sou como ele.
A indignação fez suas palavras saírem mais frias, mas Luzia viu a fraqueza escondida atrás daquela bravura. Ele estava lutando contra uma corrente interna, um conflito visceral e pessoal que o consumia. No fundo, ela sabia que a batalha dele não era apenas contra o pai, mas contra tudo que esse relacionamento representava: expectativas, frustrações e um legado que ele não queria carregar. Gustavo, Luzia começou, talvez você precise confrontá-lo, mas também precisa se proteger. Nos proteja. Seu olhar era intenso, buscando encontrar uma conexão. Gustavo respirou fundo, a tensão explodindo naquele simples ato. Ele olhou para o lado, sua mente dividida entre o desejo de se distanciar e a urgência que sua mãe havia transmitido. Aquela ligação era mais do que um aviso, era um chamado para a responsabilidade. O que posso fazer? A pergunta saiu de sua boca como um sussurro. Luzia percebeu que ele estava lidando com uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes. A bravura que emanava dele agora parecia mais como um escudo contra a dor que ele realmente sentia. Precisamos ser estratégicos, Luzia sugeriu, sentindo a fraqueza do corpo, mas a força da mente. Se for realmente uma chance de ajudar sua família, vamos fazer isso juntos. Ela gesticulou para as outras mães que acenaram em concordância, criando uma onda de apoio que pulsava ao redor de Gustavo. Temos que ter um plano. A primeira coisa é descobrir o que realmente está acontecendo e o que podemos fazer para evitar que isso nos arraste. As palavras de Luzia foram como um raio de esperança, e Gustavo começou a perceber que não estava sozinho nessa batalha. Mas a clareza era difícil de encontrar. Ele olhou novamente para o celular, seu pensamento se dividindo entre a lealdade à família e a liberdade do festival. O coração pesava mais a cada segundo, e o peso de suas escolhas era quase insuportável. Se eu me reunir com meu pai? E se ele tentar me envolver em suas questões? Como vou saber onde traçar a linha? A dúvida era palpável, e cada palavra que saía de sua boca parecia um eco de sua própria incerteza. Então precisamos estar prontos, Luzia disse com firmeza. Vamos nos preparar para tudo, juntos e com os olhos bem abertos. Aquela determinação vibrante fez o ar ao redor deles parecer mais leve, possibilitando um fio de coragem que começou a brotar. Enquanto Gustavo olhava para o grupo reunido, ele percebeu que, seja qual fosse o desafio que se destacava à vista, não estava mais apenas lutando pelo festival. Ele estava lutando por um futuro, pela sua liberdade e pela sua identidade. Mas num giro inesperado de eventos, o telefone vibrava novamente. A mensagem que apareceu na tela fez seu coração parar. Gustavo, não seja imprudente. Ele está à sua procura. O clima se tornou denso. As mães prenderam a respiração, sabendo que o próximo passo de Gustavo poderia mudar tudo. O tempo parecia ter parado. E agora a pergunta permanecia no ar. O que Gustavo faria ao encarar o homem que podia destruir tudo o que ele havia construído? Gustavo sentiu o celular deslizarem rapidamente de suas mãos, e a tela reluzente agora refletia um rosto pálido, confuso e tomado pela indecisão. O rugido de um carro passando lá fora pareceu ecoar em sua mente. Os olhares das mães estavam fixos nele, como se fossem um só e ele fosse o centro de um universo que não sabia como controlar. Eu não posso fazer isso, ele balbuciou, as palavras soando mais como um lamento do que uma decisão. O pânico o envolveu. Cada fibra do seu corpo gritava por fuga. O telefonema, a presença do pai se aproximando, a expectativa do festival, tudo parecia pegar fogo ao seu redor. Um incêndio que ameaçava se alastrar para os mais próximos. Gustavo, Luzia interrompeu suavemente, encostando a mão no braço dele. Vamos usar isso a nosso favor. Vamos entender o que ele quer, mas sem se deixar levar. Sua voz era um fio de confiança em meio ao caos. Ele respirou fundo, tentando clarear a mente. As mães estavam ao seu redor como um escudo. Ele se lembrou de todas as vezes que o festival teve de enfrentar tempestades, e sempre havia superado. Essa força coletiva, essa sensação de pertencimento, poderia ser o que ele precisava nessa situação. Você tem razão, ele respondeu, um novo brilho nos olhos. Precisamos descobrir o que ele quer. Mas e se ele tentar nos manipular? E se ele quiser usar isso tudo? A insegurança ainda dançava nas palavras dele, mas ali, um plano começava a crescer. Vamos todas nos reunir. Precisamos saber o que ele já sabe e preparar nosso contra-ataque, se necessário, uma das mães sugeriu, e um murmúrio de acordo se espalhou. A ideia de agir coletivamente deu a Gustavo um pequeno impulso dentro dele. Ok, então, o que sabemos sobre meu pai? Ele começou, gradualmente recuperando a voz e tomando as rédeas da situação. Sei que ele está falando com alguém sobre o projeto do festival, mas o que ele quer realmente? As perguntas surgiam como fogos de artifício no céu noturno.
O medo se transformava em curiosidade. E se pudéssemos usar o festival como uma forma de atraí-lo, como uma armadilha? Luzia sugeriu, os olhos brilhando com a chama da estratégia. Fazê-lo acreditar que ele tem controle, enquanto temos tudo sob nossas rédeas. Talvez isso possa funcionar, Gustavo respondeu, começando a visualizar um caminho. E se o festival se tornasse um simbolismo da nossa voz? Um grito de resistência contra tudo o que ele representa? As ideias fervilhavam em sua mente, um turbilhão de planos e possibilidades. Mas então, a mensagem que havia recebido ainda pulsava em seus pensamentos. Ele está à sua procura. O peso da realidade se abateu sobre ele novamente. E se seu pai descobrisse tudo? E se ele decidiu agir antes que eles estivessem prontos? Os olhos de Luzia brilharam com uma nova ideia. Preciso falar com algumas pessoas. Elas podem nos ajudar a descobrir o que está acontecendo nos bastidores. Gustavo sentiu seu coração acelerar. O apoio estava ao seu redor, mas a sombra do pai ainda pairava. O que estava por vir parecia maior do que ele havia imaginado. O telefone vibrou mais uma vez. O coração de Gustavo parou. Era uma nova mensagem. Com um olhar de determinação, ele pegou o celular, e as palavras se destacaram na tela. Gustavo, estou chegando. Está na hora da verdade. O ar ficou tenso e cheio de expectativa. O que Gustavo faria agora, quando a verdade estivesse prestes a ser revelada? Gustavo sentiu seu corpo estremecer com a mensagem. Aquela simples frase parecia carregar o peso de um abismo prestes a se abrir. Os olhares expectantes das mães pesavam sobre seus ombros, cada uma delas aguardando uma resposta que ele ainda não tinha. O tempo parecia congelar enquanto ele buscava a coragem que de repente parecia tão distante. Ele já está vindo, Gustavo murmurou, a voz falhando. As palavras escaparam. Ele não queria que o medo dominasse, mas a verdade era que cada batida do seu coração parecia retumbar como um tambor, soando o aviso. Precisamos agir rápido, Luzia disse, a determinação em seu tom trazendo um sopro de esperança. Se ele está vindo, talvez possamos antecipar seus passos. O que sabemos sobre ele? Sobre o que ele pode fazer? Sei que ele nunca se importa com os detalhes pequenos, apenas com o que irá dar visibilidade. Gustavo começou, a mente voltando ao passado, lembrando-se de como o pai lidava com o mundo. Ele quer o controle total, mas não sabe que a verdadeira força vem da união. Certo, Luzia continuou, os olhos dela penetrando nos dele com uma sinceridade feroz. E podemos fazer o festival brilhar, colocar todas as nossas vozes juntos como uma verdadeira tempestade. Um evento onde ele não poderá ignorar a nossa presença. As mães se aproximaram, formando um círculo protetor ao redor de Gustavo. Cada uma delas tinha um elemento único para trazer, um fragmento de força que poderia fazer a diferença. Os sorrisos eram encorajadores, mas os olhos refletiam a preocupação. E se o plano falhar? E se ele entrar e tudo desmoronar? A voz trêmula de uma mãe soou, e o ambiente ficou tenso. Gustavo sentiu o peso da dúvida, mas logo se lembrou de que já havia enfrentado dificuldades antes. É aí que entra a parte mais crucial, ele disse, sentindo-se revigorado. Precisamos ser mais espertos que ele. Precisamos estar prontos para desviar quando ele atacar. Nós sabemos que ele pode tentar nos manipular e se conseguirmos mostrar ao festival que estamos juntos, ele não terá chances. Luzia assentiu, os olhos brilhando de entendimento. Então precisamos criar um movimento. Algo que mostre a verdadeira essência do festival. Que nosso amor pela comunidade e pelas tradições é maior que qualquer ambição pessoal. O telefone de Gustavo vibrou novamente, e desta vez o mesmo temor se aninhou em seu peito. Era uma chamada. Ele olhou para a tela. Aguarde na entrada do festival. Preciso de você. Era uma mensagem de um dos colaboradores do evento. Isso pode ser a nossa chance, ele exclamou. Se o festival começar a ganhar vida e as pessoas se unirem, teremos uma oportunidade de diálogo. Mesmo que ele tente nos calar, seremos mais que simples vozes. As mães começaram a se agitar, um misto de empolgação e nervosismo pairando no ar. Gustavo percebeu que enquanto um lado dele temia o que estava por vir, havia também uma centelha de esperança crescendo. Vamos lá! Vamos fazer desse festival um lugar de resistência e união. Gustavo gritou, e as mães o acompanharam, os braços levantados como se estivessem aclamando um hino de mudança. Um novo foco se acendeu dentro dele. Enquanto caminhava em direção à entrada do festival, Gustavo sentia a energia crescentemente pulsante ao seu redor. A verdade ainda estava no horizonte, e seu pai se aproximava. Um novo dilema surgia em sua mente. Como lidar com tudo isso sem se perder? E antes que pudesse alcançar a linha de chegada do festival, uma pessoa passou ao seu lado e sussurrou: ele não virá sozinho. Cuidado com os que estão com ele.
Aquelas palavras carregadas de aviso dispararam um arrepio pela sua coluna. Gustavo parou. O que isso significava? O que mais estava por vir? O medo se entrelaçava com a esperança, e a percepção de que a batalha estava longe de ser vencida o envolveu novamente. O que ele faria agora, quando tudo se tornasse ainda mais complicado? O sol nasceu radiante, tingindo o céu de um azul profundo. Era o dia do festival, e o parque pulsava com uma energia que pareceu envolver todo o bairro. Luzia, com um sorriso largo, organizava os últimos detalhes ao lado das outras mães. As risadas das crianças ecoavam como música, e cada um dos preparativos fervilhava com promessas de um futuro brilhante. Enquanto Gustavo fazia seu caminho através da multidão, seu coração batia acelerado. Ele sabia que não estava apenas ali para participar de um dia de diversão, mas para enfrentar sua história, seus medos, e a pressão do pai que se aproximava. No entanto, uma coisa era certa. Agora ele estava rodeado de aliados que acreditavam em seus sonhos. A união formava um escudo poderoso. Luzia avistou Gustavo e fez um sinal, gesticulando para que ele se juntasse a elas. Estamos prontos. Ela exclamou, a confiança ressoando em sua voz. Ele sorriu, sentindo um novo vigor pulsar dentro dele. Olhem, aqui vem o grande dia, anunciou Luzia com a alegria transbordando. Estamos prontos para mostrar a ele que somos mais do que números em um documento, somos vozes, somos sonhos. O evento começou a ganhar vida, e as crianças começaram a se apresentar no pequeno palco montado. As mães aplaudiam com entusiasmo, e a euforia no ar era contagiante. Mas Gustavo não conseguia tirar os olhos do horizonte, onde sabia que a figura imponente do pai não tardaria a aparecer. Por volta da metade da tarde, quando os aplausos ainda ecoavam, o carro de luxo apareceu na entrada do parque. Gustavo sentiu o coração acelerar. Luzia, percebendo a tensão, segurou sua mão. Independentemente do que aconteça agora, temos que permanecer fortes. A presença do pai de Gustavo se fez sentir como uma sombra, mas algo dentro de Gustavo queimava mais intensamente. Ele não queria sair dali assustado. Queria enfrentá-lo de peito aberto. E então, o pai de Gustavo surgiu. Parado ao lado do carro, ele olhava ao redor, notando as alegrias do festival, mas com um olhar crítico, como se estivesse avaliando cada aspecto. Foi como um balde de água fria. Gustavo. Sua voz soou alta, atravessando a agitação do evento. Vem aqui. A pressão estava sobre ele, mas ao invés de obedecer imediatamente, Gustavo ficou firme. Ele se virou para Luzia e para as mães que o apoiavam. Vou falar com ele, disse com a voz determinada. Precisamos resolver essa situação de uma vez por todas. Gustavo caminhou em direção ao pai, e a tensão no ar era palpável. As crianças pararam, as mães também prendendo a respiração. Você não deveria estar aqui, o pai disse, em um tom firme, mas com um fio de preocupação. E você não deveria subestimar as pessoas que estão aqui, Gustavo rebateu. Esse festival é a prova de que unidos somos mais fortes. Você acha que eles realmente se importam com você? O homem riu, mas a risada não continha alegria alguma. Eles se importam muito mais do que você nunca vai entender, Gustavo respondeu, a raiva e a dor transparecendo em sua voz. Luzia se aproximou, colocando-se ao lado de Gustavo. Ele não está sozinho. Cada pessoa aqui tem um sonho. A diferença entre vocês é que ele escolheu ser parte deste momento. O pai olhou para Luzia com desprezo, mas ela continuou. Primeiro, você precisa entender que não estamos aqui para competir com você. Estamos aqui para dar voz aos que sempre foram silenciados. Você é mais do que um patrão. Eles são mais do que empregados. Houve um silêncio profundo. O pai de Gustavo parecia surpreso. Os murmúrios se espalharam entre a multidão. Era a primeira vez que alguém se posicionava frente a ele assim. E se você não se importar, pode perder mais do que imagina, Luzia desafiou, enquanto todos olhavam, atentos à reação dele. Nós estamos mudando tudo aqui. Você pode nos ajudar ou ficar para trás. A expressão do homem pesou. Ele hesitou por um curto momento, observando o parque, a união pulsante e cheia de vida que tinha sido criada. Num instante, um desafio se acendeu em seus olhos. Você acha que vai conseguir mudar o quê? Quis para seu filho apenas se unindo a essas pessoas? Isso é exatamente o que estamos tentando fazer, Gustavo respondeu, a coragem transparecendo em sua voz. Se você não puder fazer o mesmo, não é digno de se chamar de pai. Nesse momento, a murmuração se intensificou entre a multidão. Luzia viu que algumas mães se aproximaram, e as crianças começaram a aplaudir, uma onda de apoio se espalhando. O que você vai fazer agora, pai? Gustavo desafiou. Seu mundo não é mais o único que importa. Uma mudança de expressão atravessou o rosto do pai. Por um segundo, quase parecia que ele estava prestes a ceder, a mudar.
Mas logo ele endureceu os olhos, transparecendo raiva. Isso não pode terminar bem para você, ele ameaçou. Mas já terminou bem porque estamos juntos, Luzia afirmou com firmeza. E não vamos parar agora. As palavras ressoaram. Aquela não era uma batalha apenas de Gustavo, mas de todos. Uma nova perspectiva se acendeu. O festival continuou, e a música ecoou pelo parque, uma melodia de união e resistência que se elevou sob o céu. Gustavo sentia a força pulsante dos amigos e da comunidade ao seu redor. Eles tinham criado algo inquebrantável, e não importava o que o pai tentasse fazer. Eles já tinham conquistado a vitória por serem quem eram. Enquanto a música enchia o ar e os sorrisos brilhavam como estrelas, Gustavo se lembrou das palavras de Luzia. A verdadeira força vem da união. Ele estava pronto para dançar, cantar e viver toda a vida que passaram tanto tempo esperando. E assim, aquele festival tornou-se um marco. A transformação não era apenas de vida, mas de paixões acesas e vozes unidas, ecos que ressoariam para sempre. Porque no fundo, eles provaram que sonhar é a primeira etapa para lutar, e lutar juntos é a verdadeira vitória. Deixe sua marca nesta jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio, então clique no like agora mesmo. Você não pode tecer seu sentimento em palavras? Comente aqui como você se sentiu com esse final. E lembre-se, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, somos mais fortes.